Deus te abençoe. Amém, irmãos? Podemos sentar? Nestor pegou um versículo aqui no início da reunião dos magos, né? Que tem muito a ver com o que a gente quer ministrar essa noite também, trazer para os irmãos. Noite de ceia, vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Aleluia. Vamos reler Mateus capítulo 2, verso 11. Amém. Entrando na casa, viram um menino com Maria e sua mãe, prostrando-se o adoraram. Adoração significa mesmo também prostração, entrega, oferta, adorar, reverência, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Essa é uma noite de adoração, amém? De prostração ao Senhor. E o verso anterior, amados, quando eles ainda viajavam, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles já viram Deus apontando o caminho para eles, para chegar lá no menino Jesus, né? E eles viram a estrela e se alegraram com grande e intenso júbilo. Alegraram-se com grande e intenso júbilo. Alguma coisa aqueceu, certamente Deus já operando, aqueceu o coração daqueles homens, daqueles sábios, e eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Amados, essa noite nós queremos falar um pouco sobre isso, a linguagem do reino de Deus, né? Que é louvor e ação de graças, que precede, eu creio, uma vida de grande e intenso júbilo, de celebração. Amém? Diga celebração, de festa ao Senhor. Aleluia. Nós vimos aqui no nosso boletim, hoje de manhã já lemos com os amados líderes de célula e vice-líderes, né? Tem Salmo capítulo 20, verso 5. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Aleluia. Tivemos, amados, esses dias a equipe de supervisão, 5 casais, né, supervisores de célula, estávamos reunidos, e Deus nos deu uma direção, essa palavra que eu estou compartilhando hoje de manhã já, e quero compartilhar com os amados também, essa ênfase na celebração, na vitória, que a palavra de Deus traz, né? Celebraremos com júbilo a tua vitória. Nós temos usado um slogan esse ano, né, o ano da conquista. Então, o povo de Israel no Antigo Testamento, amados, ele celebrava as vitórias, as conquistas contra os inimigos. Já pensou um exército, um povo que quando vence, vai todo mundo dormir, né? Ah, legal a vitória, vamos descansar, vamos dormir. Não, antes do descanso, quem sabe, ou um pouco antes ou depois, tem a grande celebração, não é verdade? Amém? A grande festa, a grande celebração. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos. Vamos levantar bandeiras, amém? Hastearemos pendões. Na NVI diz: saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, brados de júbilo, gritos de alegria. Então diz aí para o teu irmão, isso aí é bíblico. Grito de alegria é uma coisa bíblica, amém? Tem gente que fica, pode dizer está na Bíblia, gritos de alegria. A nova versão internacional, né? Gritos de alegria, aleluia. Maravilha, amados. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria, e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Vamos levantar nossas bandeiras em nome do nosso Deus, amém? Qual é a tua vitória? Quem sabe hoje tu não está experimentando essa vitória, né? Pode estar experimentando alguma tristeza. Então para ti a Bíblia diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, né? Aquiete-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, descansa o coração no Senhor, como nós cantamos, certo?
E daqui a pouco vamos falar em celebração aqui. Tem alguém que está chorando? Tem alguém que está chorando? Então a palavra do Senhor ensina: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, né? Para que todos possamos festejar o nome do Senhor. Mas mesmo passando uma tristeza, irmãos, mesmo passando uma situação difícil, eu acredito no teu coração tu pode celebrar, festejar o Senhor, porque Ele é maior do que tudo. Amém? Porque Ele venceu tudo, porque Ele venceu todos os nossos inimigos. Amém? Inclusive a morte, inclusive o pecado. Então, inclusive o pecado que quer nos afastar de Deus, a morte, a tristeza, todos os inimigos Ele já venceu. Então Ele é maior do que tudo. Ele é a nossa esperança. Amém? Ele, o Senhor, é a nossa rocha. Aleluia. Nós cantamos: não há outro Deus não há. Primeiro cântico nessa noite: outro Deus não há. Então Ele é maior do que tudo. Também tem aquele cântico que eu estava lembrando, não há outra rocha, nem há Deus como nós. Então mesmo que teu coração está doendo com alguma coisa, né? Alguma coisa não está bem, tá? Alguma situação familiar, alguma situação ou financeira, alguma situação de tristeza, mesmo assim tu pode te alegrar no teu Deus e festejar, porque Ele é maior do que todas as circunstâncias que nós vivemos. Então a última realidade é Ele, é o Senhor, e a primeira também. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E se nós temos essa base, amados, na nossa vida, nós vamos cantar aquele outro cântico: não olho circunstâncias, não olho o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Bom, nesse contexto vamos abrir Abacuque. Se tem alguém com o coração entristecido, nós queremos celebrar, vamos deixar que o Senhor nos traga alegria. Abacuque, olha o final de Abacuque, amados. Ai, tem que achar Abacuque. Estou demorando aqui. Abacuque, achei. Abacuque 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça, olha só, deu seca, não deu fruto, nem haja fruto na vide, na videira, o produto da oliveira minta. Tu estava esperando a oliveira produzir azeitonas, não é muito a nossa região aqui, né? Mas o produto da oliveira minta, ou seja, não deu safra, não deu para vender, não colheu, não vendeu, não ganhou. Os campos não produzem mantimento. Ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, perdeste as ovelhas. Passando uma situação assim, as ovelhas se perderam, tu perdeu aquele lucro, e nos currais não haja gado. Então é isso aí que eu estou falando, amados. Continua agora, vamos ler juntos aí o verso 18 agora. O verso 17 traz aquela realidade, mas tem um todavia, tem um porém. No verso 18 tem um porém. Vamos lá, 1, 2, 3. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E isso é maior do que tudo. Quantos vão aprender nessa noite isso? Isso é maior do que tudo. Sabe qual é a linguagem das trevas? Estava lendo um livro, compartilhei hoje de manhã também, do Juan Carlos Ortiz, o discípulo. Estava lendo, está lá em casa. Ele diz assim: a linguagem das trevas tem duas linguagens, a linguagem do reino de Deus e a linguagem das trevas. E as pessoas, nós, né, vamos usar um tipo de linguagem desses dois aí, mas nós queremos usar a linguagem celestial. A linguagem das trevas é a queixa,
é a crítica pela crítica, é o tudo está ruim, a queixa e a murmuração. A murmuração é pecado, isso se torna pecado. A reclamação, a queixa. Eu estava pensando, sabe, o lamento, o salmista por vezes lamenta, né? Jeremias também foi o profeta chorão. Há um lamento, claro, quando tem uma destruição, mas logo deve se tornar em brados de júbilo, em alegria, deve se tornar, não ficar no lamento, porque pode cair até no pecado, né? Não ficar na murmuração, porque diretamente ela já te afasta da vontade de Deus, da queixa, né? Fica uma vez numa fila no mercado e aí tem gente que fica nervoso. Às vezes eu sou tentado a ficar nervoso também. Se tu está com pressa, né? Às vezes eu troco de fila, eu quase sempre me quebro. Eu penso, eu me quebro toda vez. Está no mercado, né? Eu me quebro, aí não quero perder muito tempo na fila. Quem é que gosta de perder tempo na fila? Ninguém, né? Então eu vou para outra do lado, achando que vai ser mais rápido. Me quebrei. Daí vem alguém que complica ali o pagamento de alguma coisa e tal, é diferente. Fica naquela fila, porque quase sempre. O que é impaciência, né, mas o que é impaciência? Espera no Senhor, tem bom ânimo. E daí se demora, o pessoal fica reclamando e reclama do tempo, 40 graus, realmente 40 graus como passou no verão, não é fácil, né? Mas reclama do tempo, reclama da chuva. Então esse autor, o Juan Carlos Ortiz, ele estava lembrando, é Deus que dá a chuva, é Deus que dá o sol, é Deus que dá o calor, né? Vamos glorificar o nosso Deus. Se ficar difícil, graças a Deus por usar ar-condicionado, até em abril aqui estamos usando ainda. Aleluia, vamos agradecer então, né? Tem muito mais motivo para agradecer, não é mesmo? Pelas coisas pequenas, vamos louvar a Deus. Essa é a linguagem do reino: louvor, adoração, ação de graças. Então analisa um pouco o teu coração, a tua vida. Se tu está usando mais a linguagem da queixa, da reclamação, né? Ou a linguagem da ação de graças. Toca o despertador cedinho, 6, 7 horas, sei lá se é 5, 6, 7, toca e pega o despertador e de novo mais um dia. Não, começa reclamando, queria dormir mais um pouco. Não, deixa o Senhor quebrantar. Se isso ali é um ponto difícil na tua vida, talvez para alguns seja mesmo, né? No inverno, aquela cobertinha, cedinho, né? Para alguns pode ser um ponto fraco. Deixa o Senhor operar no teu coração ali e começa a dar graça. Obrigado por esse novo dia, seja de sol, de chuva. Obrigado pela minha família. Eu vou levantar. Não é levantar com o pé direito ou esquerdo, não é, cara? Né? Não, nada de superstição para dar certo o dia. Não, levantar no Senhor, com o Senhor. Amém? E olha, isso vai revolucionar a tua vida. Começa a louvar a Deus, glorificar a Deus no trânsito. Em vez de palavrão, né? Não, palavrão não. Mas às vezes as pessoas ficam tão irritadas, né? Em vez de amaldiçoar alguém, começa a abençoar. Tiago diz assim: como é que pode da mesma fonte sair dois tipos de palavras, né? Com a mesma língua, nós abençoamos as pessoas e com a mesma língua nós amaldiçoamos. E Tiago diz: não é bom que seja assim. Nós precisamos abençoar. Nós fomos chamados para abençoar. Então isso também faz parte da linguagem do reino. Abençoar os inimigos, né? Nós estávamos lembrando lá na célula em Santa Clara. Abençoar os inimigos, abençoar e orar pelos que nos perseguem. Amém? Melhor se a gente não tem nenhum inimigo, né? Então, amados, linguagem das trevas é a queixa, a murmuração, a reclamação, né? Em linhas gerais. E a linguagem do reino é o louvor. O que é louvor? Ações de graças, a bênção. Louvor significa reconhecer as virtudes de alguém. Louvar a Deus. Louvar a Deus, o salmista, no Antigo Testamento nos fala
louvar a Deus pelos seus poderosos feitos. Alguns não estão vendo os feitos de Deus. Pessoa que só reclama de tudo, ela não vê os feitos de Deus. Os feitos de Deus estão na sua frente e não percebe, não vê. Aí aquela reclamação, aquela murmuração, ela tem vez, ela vai ganhando espaço. E pior ainda, quando essa murmuração, reclamação, em qualquer área da tua vida, ela se torna mágoa, amargura, né? E quando tu bota para fora, aquilo se torna, vai avolumando e se torna raiz de amargura. Tu te torna uma pessoa amarga, mágoa. Aí tu comenta isso, alguém comenta isso com outros, uma raiz de amargura. Hebreus fala que isso contamina as pessoas, contamina o ambiente, contamina famílias, empresas, igrejas, em qualquer lugar. E isso, contaminando, acaba destruindo muitas vezes relacionamentos, destruindo por vezes aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer operar. Quantos querem edificar a casa de Deus? Edificar, diga edificar. Vamos edificar, amados. Nós vamos edificar com o trabalho, ministério cristão, e nós vamos edificar com a linguagem do reino de Deus. Louvor, reconhecer as virtudes de alguém, louvar a Deus. Nós podemos louvar, por vezes também elogiar os próprios irmãos e ver Cristo nos irmãos, ver Cristo agindo na igreja através do irmão, e louvar e abençoar e elogiar e dizer graças a Deus, glórias a Deus, amém? Então, amados, aquele que andar pelo seu sentimento, no seu sentimento ele vai ter problemas, porque o nosso sentimento às vezes está lá nas nuvens. Depende da pessoa, né? Tem pessoas muito volúveis nisso. Às vezes ele está a milhão, o sentimento está lá nas nuvens, e às vezes o sentimento ele está lá embaixo. Ele está assim, pendendo a tristeza. Vamos lembrar, por exemplo, os profetas, homens de Deus. Elias, daqui a pouco ele pediu para si a morte, porque ele tinha vencido os profetas de Baal. A Jezabel estava perseguindo ele foi lá para um lugar deserto. Deus veio falar com ele, de novo deu força para ele. Vamos pensar em Jonas. Deus deu uma incumbência para Jonas. Jonas, vai para Nínive e prega para a cidade de Nínive que vai vir o julgamento de Deus em 40 dias. Prega. E Nínive e Jonas, a Bíblia diz, se dispôs não para pregar para Nínive, mas se dispôs para fugir da presença do Senhor. Ele foi na outra direção, ele foi lá para, pensa-se que é perto da Espanha, em Tarsis. Ele foi para longe da presença do Senhor, e aconteceu aquilo tudo. Precisam ler ali em Jonas o que aconteceu com ele, até que Deus tratou com ele, jogaram ele para fora do navio. Ele foi engolido por um grande peixe, depois o vomitou lá numa praia, e daí Deus falou com ele novamente, até que ele obedeceu. Mas até o fim do livro ele estava meio um profeta de Deus, parece que ele estava meio carrancudo com Deus assim, né? Então diga quebrantamento, para nós termos essa linguagem, essa visão do reino de Deus. E quantos querem colaborar com Deus, entregar os seus corações? Nós precisamos quebrantamento, amém? Para Deus operar na nossa mente, que se submeta ao nosso espírito, ao Espírito de Deus, e que a gente não ande na carne, tanto nos pensamentos como nas palavras e nas atitudes, mas seja quebrantado, e agora Cristo flua, o Espírito de Deus flua através de nós, para que nós tenhamos a linguagem do reino de Deus, que é louvor, bênção. Eu te abençoo, eu te agradeço, eu te encorajo, o encorajamento também, linguagem do reino, né? E as ações de graças. Amém, irmãos? Todavia eu me alegro no Senhor. Para isso tudo acontecer, nós precisamos ter essa alegria do Senhor no nosso coração. Exulto no Deus da minha salvação.
verso 19. E aí tu podes até compor salmos, sabe? Tu mesmo compõe salmos ao Senhor, cânticos. Te exulto, ó Deus da minha salvação, como aqui em Abacuque. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É um salmo, um cântico. Amém? Os músicos, eu digo, peguem o seu violão, ou piano, ou um grupo, e comecem a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais espontâneos, né? Pode ser em línguas também, aleluia. E assim nós vamos ficar cheios do Espírito Santo, e nós vamos falar a linguagem do reino, e tu vai experimentar uma revolução muito grande na tua vida, vai te tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? De nada adianta mais nós estarmos louvando, adorando a Deus nas horas dos cultos, nas reuniões. Não digo de nada, mas pouco, né? É bom que a gente faça isso, mas que a gente não chegue em casa reclamando da esposa, maltratando os filhos com palavras, sendo rude, né? Ou que a gente chegue em casa e a esposa só também para com o marido com rudeza, ou tu chega na tua empresa e tu está ali, em vez de trazendo bênção, está trazendo negativismo, pensamentos negativos, né? Não de fé, mas de que tudo leva para baixo. Não, isso é a linguagem das trevas, amados. Nós temos que ser pessoas de fé. Amém? E a fé vai se perceber também nas palavras. Amém? E o teu sentimento, ele vai vir atrás das palavras do teu coração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Salmos, hinos e cânticos de louvor, de manhã até de noite, sempre. Amém? De manhã até de noite, sempre. Parece assim que eu estou falando, parece que a vida é um mar de rosas daí, né? A gente sabe que não é. Vai ter as provações, vai ter as situações, onde tu tem que ter posição firme, onde tu vai precisar, quem sabe, com jeito xingar alguém, admoestar, né? Vai ter que também tomar uma posição de instruir, de corrigir, principalmente se tu tem uma posição de liderança. Mas eu digo, ali na tua casa, os pais têm essa posição, pai e mãe com os filhos, e tem hora mas que tu faça tudo sempre tendo certeza, o Senhor está me guiando, Deus está me guiando, compartilhando com o teu cônjuge, compartilhando com o teu líder de célula, compartilhando com o discipulador, né? Com Deus mesmo, em oração, em primeiríssimo lugar, na intimidade com o Senhor. Então Ele é contigo, até nos momentos difíceis, até nas horas onde a circunstância não é boa. Mas aqui o Abacuque diz: todavia eu me alegro no Senhor. Quantos creem Deus é maior do que tudo? Ele é maior do que toda situação, Ele pode todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele passava situações de carestia, ele passava situações de perseguição, de quase morte, e foi até o martírio, né? E ele dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque dentro dele ele tinha uma fonte, que é Cristo, o Espírito Santo. Dentro dele ele conseguia, como homem espiritual consegue, mulher espiritual, pessoa espiritual consegue transformar o deserto em manancial, como diz no Salmo 84. Vamos abrir o Salmo 84, irmãos. Isso aqui é um segredo para a nossa vida. Salmo 84, verso 6. O qual, bem-aventurado esse homem, né? Verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. Agora tem um segredo aqui, para a gente ter uma vida com a linguagem do reino, uma vida de vitória. Essa pessoa, passando pelo vale árido, pelo deserto, tem um quebrantamento aqui nessa pessoa. Ela não está ali reclamando, se acomodando àquela situação, pensando que a vida toda vai ser ruim, agora vai ser um deserto, vale árido, daqui eu não saio mais.
e começa a ter pena de si mesmo, né? E começa até a gostar de estar naquela situação, porque daí vem todo mundo, as outras pessoas vêm de certa forma ajudar, consolar, né? Só que isso é no teu ego, lá no teu ego tá quase que gostando daquilo. Não, o homem espiritual, a pessoa espiritual, passando pelo vale árido, tem um segredo aqui, irmãos: faz dele uma fonte. Quantos querem fazer do seu deserto uma fonte? Amém? Uma fonte, um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Essas pessoas vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Tens transformado meu pranto em festa. Amém? O Senhor tem transformado minha tristeza em alegria. Aleluia. Vamos praticar isso, amados. Vamos viver isso, celebrar ao Senhor em todo o tempo. Amém? Quero abrir com os irmãos aqui Hebreus 13, 15. Versículo tão importante, Hebreus. Nem sempre é fácil o sacrifício, o louvor nem sempre é fácil. Ação de graças, né? E aqui nós percebemos que o louvor é um sacrifício. Hoje nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo. Nossa vida também, o Senhor quer de nós por vezes um sacrifício, uma oferta, uma entrega. E é aí que nós somos transformados, amados. É só então que nós somos transformados, quando há um quebrantamento, quando nós renunciamos à vontade própria, que não agrada a Deus, e entramos dentro da vontade de Deus. Quando nós morremos para nós mesmos, e agora Cristo vive em nós. O grão de trigo caindo na terra, fica ele só. Mas se ele morrer, o grão de trigo, se ele morrer, vai produzir muito fruto. Amém? Então o louvor aqui, nós vemos alguns sacrifícios aqui em Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 13, verso 5. Nós estamos falando nessa linguagem do reino, que é o louvor, que é o elogio, que é reconhecer as virtudes do Senhor, louvar a Deus, reconhecer as virtudes do Senhor, os seus grandes feitos, perceber, reconhecer e declará-los, testemunhá-los, louvar a Deus. Na verdade, melhor, verso 15: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sacrifício, sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Em primeiro lugar, amados, como nós podemos viver assim? Nós precisamos louvar a Deus, nós queremos louvar a Deus, porque isso transforma a nossa vida. Nós nos tornamos pessoas quebrantadas, amáveis, que o Senhor pode usar na sua obra, e nos tornamos pessoas mais próximas de Deus. Primeiro, nós vamos louvar a Deus, sacrifício de louvor por meio de Jesus Cristo. Amém? É através do sacrifício de Cristo por nós, por meio de Jesus, em Cristo. Tem coisa que tu não consegue fazer sem Jesus, tem coisa que tu faz naturalmente, faria como as pessoas fazem sem Jesus, né? Mas tem algumas coisas que só quem se entregou ao Senhor pode fazer, ou melhor, o Senhor vai fazer através dele. Aleluia. E essa é a obra de Deus, é a obra espiritual. Quantos querem a obra espiritual? Amém? A obra de Deus por meio de Jesus. Vamos louvar a Deus de qualquer forma? Não, vamos louvar por meio de Jesus, lembrando o que Ele fez por nós, que Ele operou, transformou a nossa vida. Amém? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus uma oferta, uma entrega. Lá em Romanos diz assim: ofereçamos a Deus o nosso corpo, que é o nosso culto racional, sacrifício. Melhor, vamos abrir lá em Romanos 12, vamos ver bem esse versículo que é semelhante. Não fala exatamente sobre louvor, deixa aberto ali em Hebreus, tá? Mas fala do nosso culto ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Fala em sacrifício aqui,
oferta, entrega. Nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso é o nosso culto racional. Envolve a nossa mente, a nossa decisão, a nossa alma. Então, quando nós fizemos esse culto, essa oferta ao Senhor, nossa vida transformada, quebrantada, nós somos transformados. Nós não vamos nos conformar com esse mundo, mas somos transformados pela renovação da nossa mente. Para falar palavras agradáveis, palavras de Deus, precisamos ter a mente transformada, renovada. E aí nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você quer mesmo essa vida? Dobra o teu joelho, deixa o Senhor te transformar. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus. O que nós vamos oferecer então a Deus? Nossa vida, nosso corpo, entregar para Deus. E o que mais? O nosso louvor. Diz aqui, né? Voltando para Hebreus, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Só que antes diz aqui, diz ofereçamos quando? Às vezes vamos oferecer sacrifício de louvor. Quando eu estou numa boa, estou legal, estou contente, está fácil, né? Eu vou oferecer sacrifício de louvor. Quando as coisas não estão tão bem assim, quando acontece uma desilusão, alguma coisa, então eu vou me dar o direito de reclamar, murmurar ou quem sabe até blasfemar. Cuidado, né? Nada de blasfêmia, de falar contra Deus, colocar culpa em Deus, transformar isso em palavras, né? Mágoas. Não. Nós vamos aqui, amados, nós somos ensinados a oferecer, diga sempre. Quando? Isso, quantos vão concordar que isso precisa de uma ação do Espírito Santo na nossa vida? Amém? Quantos vão concordar que isso aqui precisa Jesus operar e eu deixar? Só Jesus, sim, só por meio de Jesus. Senhor, faz isso em mim. Aqui é uma obra mesmo do Espírito, não é minha própria. Na minha vontade não vai dar, porque tem vezes que tu vai ter vontade de chutar o balde, né? Pode acontecer algum acidente, alguma coisa, e tu vai ter, na tua carne, tu vai querer fazer algo que não agrada a Deus. Eu me lembro um dia, eu tinha um Fuquinha 69, Fuquinha, meu primeiro carro, né? Fuquinha, dia de chuva, já era convertido. Acho que era solteiro ainda, a Mônica não estava junto nessa, eu acho, né? Foi lá na frente da IMEC, bem, faz anos, 30 anos atrás. Tchá, chovendo, um gol na minha frente. Estava junto? Estava junto. Como é que eu não me lembro? Não, estava junto, né? Bateu no carro, né? Tinha um golzinho na frente, era um táxi até. Ele freou um pouco brusco assim, eu estava um pouco desatento. Ele ia dobrar e pá! Dia de chuva, não adiantou frear, bateu atrás do gol. De quem é culpado quando bate atrás? Não importa se está olhando para cá, para lá, ou se estava direitinho, não freou em tempo, tá? Eu me lembro, eu estava lendo aquele livro, ele estragou um pouco, tá? Tinha que consertar e tal, o gol também estragou um pouquinho. Graças a Deus ninguém se machucou. Mas eu estava lendo aquele livro do Merlin Carothers, que fala sobre esse assunto também, o louvor que liberta. Quantos já leram o louvor que liberta? Um clássico aí dos anos 70, 80, vamos ver, faz tempo aí. Levanta a mão aí, quem já leu? Tu que já leu, indica e pode ler o louvor que liberta. É bênção. E aquele livro ensinava: em tudo dai graças. E eu me lembrei assim: em tudo dai graças. Obrigado, Senhor. Aleluia. Não sei se foi um brado de Júlio, acho que não foi um brado de Júlio, mas foi assim, pelo menos. Glória a Deus. Tudo bem, vamos em frente. E tudo dai graças. Amém. Obrigado, Senhor, que ninguém se machucou. Podia ser pior, né? Amém? Ninguém se machucou e tal. Mas como é chato quando acontece aquilo, vai dar um transtorno, vai ficar uma semana sem carro, né? Vai gastar, talvez, não sei se tu tinha ou não tinha, talvez, muitas vezes não tinha, vai ter que arrumar, né? Quando não tem seguro e coisa assim, dá um transtorno. Então, amados, a nossa vida às vezes está sujeita a esses transtornos, e nós precisamos, tomara que não aconteça, porque o Senhor te guarda, te protege, confia, né? Mas quando acontece alguma coisa assim, o Senhor quer que nós, por meio de Jesus, ofereçamos, quando, amados?
Sempre. É possível? O Senhor nos transforma. Amém? Outro dá uma, Deus, que pena que aconteceu isso. Aí já vai te regozijando, já entra logo no louvor, tá? Mas não cai na ira, na gritaria, na blasfêmia, que é a linguagem das trevas. Não cai na murmuração, na reclamação, na crítica destrutiva, porque aí nós estamos cooperando com Satanás, na verdade. Quantos querem cooperar com Deus? Então que a nossa língua seja para abençoar, falar palavras de fé, amém? Sempre, diga sempre, sacrifícios de louvor. Por que sacrifício, irmãos? Ora, porque nem sempre é assim tão natural e fácil, né? Isso é possível quando nós estamos deixando o Senhor quebrantar a nossa vida. Vamos pegar aqui o Salmo 51. Vamos ver o Salmo 51. Aqui o salmista, ele estava numa situação, não era de alegria. O Salmo 51, ele estava numa situação, foi confrontado por causa do seu pecado, foi Davi, né? E ele era um salmo de arrependimento, de voltar para Deus. E ele diz aqui, no verso 16, Salmo 51, verso 16: não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Vamos dizer, um sacrifício natural, né? Um holocausto. Ele está dizendo aqui que um animal em holocausto no Antigo Testamento, não é com isso, nessa situação aqui, que o Senhor se agrada. Mas qual era o sacrifício, amados? Do contrário eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Olha só, sacrifícios. O Senhor quer sacrifícios de louvor, amados. Ele quer sacrifícios de quebrantamento. Quando há quebrantamento, o teu eu, ele vai ficar de lado e a glória do Senhor vai se manifestar em ti. Olha o que diz aqui: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, não o espírito teimoso, orgulhoso, vaidoso, mas um espírito, um quebrantamento. Espírito quebrantado se torna uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa abençoadora, tá? Não é uma pessoa passiva. Ninguém vai entender aqui, então passividade, não, é como Cristo, uma pessoa como Jesus, que abençoa, que ensina, que exorta, que fala, que trabalha, que serve, amém? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Aqui precisava arrependimento e tristeza antes do júbilo, por causa do pecado. E não desprezarás esse coração, o Senhor não desprezará. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar lá para... Então, esse sacrifício de louvor, ele vai brotar, é através de Jesus, é sempre, ele vai brotar de um quebrantamento no nosso coração. Hebreus 13, vamos voltar ali. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o fruto. Alguém vai dizer aqui: não, mas esse louvor aqui não é exatamente palavras. Não, mas aqui está claro, é no coração, não importa as palavras, o que importa é o nosso coração. Não, as palavras vão representar o que está lá dentro, né? Vão trazer para fora, e as atitudes. E tanto é palavras de elogio, de louvor, aqui que diz que isso é, esse sacrifício de louvor é fruto, resultado de lábios que confessam a Cristo, confessam o seu nome. Então os discípulos, servos de Deus, cristãos, o que vai sair dos seus lábios é louvor, sacrifícios de louvor, aleluia, é júbilo, amém? É adoração. Vamos pegar Efésios 5,18, um texto que nós conhecemos. Efésios 5,18.
Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, louvor, está o louvor aqui, salmos de louvor. Salmo 34, verso 1 diz: seu louvor estará sempre nos meus lábios. Deixa aberto aqui em Efésios, vai para o Salmo 34, vamos ver. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. A bênção, né? Eu vou bendizer o nome do Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse é o estilo de vida, amados. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará, de novo fala aqui, sempre nos meus lábios. Por que de vez em quando só? Só nas reuniões? Não, sempre. Lá, quando tiver uma discussão também, tu vai ser um pacificador, porque os filhos de Deus, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, aleluia. Semear justiça, amém? Então, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Palavras e hinos e cânticos espirituais. Há muitas composições, amados, muitas composições boas que nós cantamos, milhares, que bênção. Mas eu creio que também são cânticos espontâneos. É um poema, uma oração que tu mesmo faz para Deus e bota um cântico. Esse é um novo cântico. Amém? Isso é um novo cântico. A igreja precisa aprender e reaprender. Eu vou louvar o Senhor com um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Esperei confiante pelo Senhor. Vamos ler aqui o Salmo 40. Olha só, o Salmo 40. Precisamos pegar alguns salmos aqui. Maravilha, amados. Então os cânticos têm a ver com o louvor também. Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha só a situação difícil do salmista. Tirou-me de um poço de perdição num tremedal de lama. Colocou, mas agora já está melhorando. Me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A rocha é Cristo. E agora me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Quantos querem cantar um novo cântico ao Senhor? Aleluia! Abre os teus lábios e começa a cantar. Amém? E canta em línguas, novas línguas, e fala em línguas, porque essa também é a linguagem do céu, a linguagem do reino. Amém? Pode crer, mas é a linguagem do reino. E se o Senhor der a interpretação, também. Aleluia! Vamos voltar aqui para Efésios 5. Estou mexendo um pouco na Bíblia hoje, né? Normal, né, amados? Normal. 5. A segunda linguagem do reino. Olha só. Primeiro nós falamos do louvor, agora o outro aspecto. Para a gente poder celebrar a Deus, celebrar a Cristo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças, dando sempre, também fala sempre, louvor sempre e ação de graças sempre, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo dia que passou. Começa a dar ações de graças. Tu pode ter um momento de oração onde tu só traz ações de graças, né? Outro dia tu vai interceder bastante, adorar bastante, e outro dia tu vai render ações de graças. Quantos querem render ações de graças? Quantas vezes fala no Salmo, rendei graças ao Senhor? Por que fala tanto isso, amados? Porque a gente tem a tendência da reclamação, né? Observe uma vez a conversa política, a conversa das coisas outras tantas coisas, observa a tendência das pessoas, mas não só observa, não te deixa contaminar com essa linguagem das trevas, que é a linguagem assim natural de murmuração, né? Ou de oposição. Não estou dizendo que
politicamente seja oposição à situação, não é isso aí que eu estou falando, mas não estou entrando por esse lado aí. Eu estou dizendo que nós devemos louvar a Deus sempre e render ações de graça sempre, e as pessoas que estão ao teu redor vão perceber isso aí, e tu vai ser uma pessoa de Deus, cheia do Espírito, amém? Vamos abrir também ainda, para finalizando já, amados, Efésios 5,18, ou melhor, 1 Tessalonicenses 5,18, que diz a mesma coisa. Alguns conselhos que Paulo dá. Podíamos falar tanto sobre esses assuntos todos, né? Verso 15, vamos ler. 1 Tessalonicenses 5,15. Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Olha que coisa importante. Não só tu não é para retribuir o mal com o mal, como tu é para fazer de tudo para que o outro não faça isso também, né? Procurar evitar isso. Tem tudo a ver com a nossa linguagem também, com a bondade no nosso coração. Pelo contrário, se diz sempre o bem entre vós, para com todos. Sempre o bem, também fala sempre. Nunca segue o mal, segue sempre o bem. E também diz aqui: regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre. Só Cristo mesmo operando no nosso coração, né? Mas alguns de nós temos a tendência tão para a ira. Deixa o Senhor expulsar o espírito de ira, de raiva, de rancor, né? De falta de perdão. Diz não para isso tudo e deixa o Senhor. Assim como eu fui perdoado, eu também vou perdoar, e vou abençoar, e vou louvar a Deus. E orai sem cessar. Então também diz aqui: orem sempre, porque é sem cessar. E verso 18: em tudo dai graças. Obrigado, Jesus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, para nós render graças a Deus. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos nos preparar para a ceia do Senhor nessa noite. Mônica quer falar uma palavra aqui. Eu pensei assim, compartilhando essa palavra assim. Eu pensei, eu vou contar para vocês uma experiência bem pessoal, que eu acho que testifica assim o que ele trouxe para nós nesta noite, mas eu que possa edificar, fortalecer e edificar as nossas vidas. Essa semana eu vim aqui para o salão para preparar o cursinho de formação espiritual que a gente iniciou, né? Sábado agora com os adolescentes. Eu estava, na verdade, trabalhando ali na livraria, com xerox, nos livros, com o computador, tudo, e precisava pegar uma coisa no escritório. Fui para o escritório e o Rudimar tinha dito que tínhamos comprado um violão novo, né? E eu me distraí do meu alvo e fui ver o violão. Peguei o violão, um bonito violão, sentei, orei: Senhor, esse violão é teu, para a tua glória. E comecei a cantar, né? Peguei ali e comecei a cantar assim: Deus é bom. E só veio isso: e Deus é bom, e Deus é bom, Deus é bom. E eu fui cantando, e aquilo foi aumentando dentro de mim. Fui cantando: Deus é bom. Foi tão bom, sabe? E daqui a pouco eu lembrando, começa a passar um filme na cabeça da gente, sabe? Às vezes, talvez, a gente também passa lutas, né? Como pastores, passamos coisas que nós também esperamos em Deus, clamamos ao Senhor. E eu comecei a me lembrar daquilo que a gente tem esperado em Deus e proclamar: Deus é bom, Deus é bom. Comecei a chorar, cantando: Deus é bom, Deus é bom. Nunca cessarei de cantar que Deus é bom. E fiquei, eu acho que não sei quanto tempo, se foi 15 minutos, meia hora, cantando: Deus é bom. E me lembrava, daqui a pouco comecei a me lembrar de versículos, mesmo cantando só essa frase: Deus é bom, comecei a me lembrar de versículos bíblicos
de confiança, me lembrei de Hebreus 11, né? Onde falam daqueles homens de Deus que venceram pela fé. Então, sabe, amados, quando nós estamos aqui, eu queria chegar também compartilhando essa minha simples experiência, né? Mas que às vezes são momentos onde a gente oferece um sacrifício de louvor. Hoje de manhã, na reunião de líderes, a Maribel trouxe algo que Deus impactou o coração dela. O que ela nos disse? Deus é amor, né, Maribel? Deus é amor, são verdades das virtudes de Deus mesmo, como antes o Rick estava falando. Então, quando nós estamos passando por alguma coisa, nós precisamos buscar a verdade de Deus sobre a nossa situação, porque a gente pode estar numa dificuldade, a gente está, né, seja no trabalho, nos estudos, no casamento, nas finanças, seja em que área for que nós estamos esperando algo em Deus, mas traz a palavra de Deus sobre aquela situação e ela vai se cumprir, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel, Deus é bom. Então, queridos, é simples, mas Deus é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, sabe? E nós podemos cantar sempre, a toda hora, onde a gente estiver, lá na cozinha, lavando louça, a gente pode cantar, dirigindo o carro, a gente pode cantar, em todo o tempo. Compartilho isso, assim, do meu coração para vocês, para que a gente seja um povo quebrantado e buscando sempre o Senhor. Amém? Amém, amados. Que benção! Aleluia! Vamos abrir aqui em Mateus, vou dar uma lida. Pode ficar de pé mesmo. Jesus instituiu a ceia, né? Mateus capítulo 26. E a ceia também significa ação de graças. A ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, ou também tendo dado graças, né? Aqui diz abençoando ou partiu. Nós estamos lembrando de abençoar o alimento, sempre nas refeições. Jesus está dando exemplo aqui, né? Abençoando o partiu o pão. Nós também vamos participar da mesa do Senhor hoje. E o deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, o corpo de Cristo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, ação de graças, ele abençoou, e o cálice ele deu graças a Deus. É o que temos falado hoje também. O deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados, para perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois da ceia, né? Cantaram um hino. Aleluia. Vamos abençoar, amados, os elementos aqui. Obrigado, Senhor. Vamos receber abençoando o pão como corpo de Cristo. Sim, Senhor, nós abençoamos. Ó Senhor, como corpo do Senhor Jesus, Pai. Aqui o pão partido em nosso favor. E com ação de graças, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O sangue do Cordeiro aqui. Bebei dele todos, disse Jesus. Ele também rendeu graças a Deus. Aleluia. Sim, Senhor, cada um possa participar da ceia hoje com essa convicção de levar um estilo de vida do reino de Deus, de ação de graças, de quebrantamento, de renúncia do seu eu, Jesus brilhando em nós, ó Senhor, e louvando o teu nome. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, não só com palavras, mas com nossas atitudes, nossas ações, onde estivermos, Pai. Abençoa assim essa ceia, Pai. Em nome de Jesus nós nos preparamos. Aleluia.
Medita no teu coração sobre a tua participação, né? Na ceia. Sempre recomendamos para aqueles, é imperativo mesmo que tu já tenha entregado a tua vida a Cristo, né? Tenha certeza disso. E recomendamos o batismo também, selando essa aliança com o Senhor, essa identificação com Cristo. Aleluia. Ó Senhor Jesus. E a mesma tua situação no corpo de Cristo, tu deves discernir o corpo de Cristo, participando, para participar da ceia do Senhor. Se há alguma coisa que tu precisa deixar Deus ajustar no teu coração, uma entrega, uma renúncia, olha, tenha certeza dessa renúncia e a tua plena identificação com o corpo de Cristo também, com os irmãos, né? Aleluia. Senhor, entregamos nossas vidas nas tuas mãos, que essa seja uma ceia de renovação, Pai, uma ceia da nova aliança do sangue do Senhor, de perdão, lembrando o perdão de pecados conquistado por nós na cruz, em Cristo Jesus, em memória do Senhor, o seu sangue derramado, Senhor, também a sua vida traspassada, ó Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvamos o teu nome, Pai. Aleluia. Sim, abençoa, Senhor. Obrigado por essa palavra, essa noite, que nós possamos realmente colocar em prática e viver essa palavra, e essa seja uma ceia de unidade e de graça, ao nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vou cantar um cântico antes, amados, sacrifício de louvor. Glória a Deus. Os amados presbíteros já podem vir aqui. Amém. Normério pode ajudar também. Bom dia, tem ajudado aqui. Glória a Deus. Quem mais? Alguns líderes de célula ainda podem vir auxiliar também. Glória a Deus. Sacrifícios de louvor. Oferecemos a Ti, Deus. Sacrifícios de amor é o que temos para Te oferecer. Cada dia toda a glória a Jesus Cristo, aleluia.
sacrifício de Jesus por nós. Amém? Podem vir. Pegamos o pão e o cálice, voltamos para o lugar, depois participamos todos juntos. Aleluia. Rei Jesus, és digno de louvor. Rei Jesus, és digno de amor. Nos prostramos aos teus pés, adoramos, prostrar-me aos teus pés, Jesus Cristo, em ti a plenitude de amor. Não há ninguém comparável a ti. Me deleito adorando-te, Senhor. Não há ninguém comparável a ti. Me deleito adorando-te, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, as lembranças a mais querida, prova linda do amor. E levou Jesus à cruz, quando foi por nós partido, como sacrifício vivo, que nos uniu a ti. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança, que fortalece a confiança no teu puro e eterno amor. E levou Jesus à cruz, para que a nós fosse dado, pelo sangue derramado, o perfeito acesso a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos aleluia, e contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, internos laços de amor, e uma voz e coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos, bem baixinho. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos a comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos laços de amor.
ceia de renovação. Lembramos a comunhão com Cristo, unidos a Cristo. Lembramos a comunhão uns com os outros. Anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor na cruz, o seu sangue derramado, seu corpo traspassado. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Senhor. Obrigado pela ceia do Senhor. Essa festa de comunhão, ágape, o amor de Deus, podemos ter contigo, Deus, uns com os outros. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados. Podemos comer, beber. Deus te abençoe.